Algumas perguntas sobre música no culto. Quem determina como Deus deve ser adorado? Somente Deus determina como deve ser prestado o culto que lhe agrada. Qual é a regra suprema da adoração? A palavra de Deus é a única regra infalível para o culto. O homem pode inventar elementos de culto por sua própria sabedoria? Não. O culto não pode ser regulado por imaginação humana. O que ensina o caso de Nadab e Abiú, que Deus reprova aquilo que não foi por ele ordenado no culto. O segundo mandamento trata apenas de imagens? Não, ele também ensina que Deus deve ser adorado segundo sua vontade revelada. O que é o princípio regulador de culto? É o princípio segundo o qual somente o que Deus ordena em sua palavra pode ser introduzido no culto ou praticado no culto. O que é o princípio normativo de culto? É a ideia de que tudo o que não for proibido por Deus pode ser usado no culto. O que é o princípio informativo? É a noção de que a igreja pode adotar práticas segundo prudência, tradição ou conveniência, desde que não haja proibição direta. Deus deu cânticos à sua igreja? Sim, Deus inspirou o livro dos Salmos para ser cantado por seu povo. Por que os salmos são chamados de louvores de Deus? Porque são louvores que Deus revelou e não invenções humanas sobre Deus. O que significa dizer cantarei os teus louvores? Significa que o louvor pertence a Deus em sua origem e conteúdo. Porque os louvores humanos são insuficientes? Porque o homem não consegue exprimir plenamente a glória de Deus. Os salmos são suficientes para o culto cantado? Sim. Deus deu ao seu povo um inário completo e suficiente. Porque o saltério é chamado de Bíblia em miniatura? Porque nele aparecem criação, queda, aliança, reino, Messias, cruz, ressurreição, juízo, ou seja, todas as doutrinas. Os salmos falam de Cristo? Sim, eles testificam amplamente de Cristo e de sua obra. Qual livro do Antigo Testamento é mais citado pelo Novo Testamento? O livro dos Salmos, para falar de Cristo. O fato de os salmos serem citados no Novo Testamento importa para a adoração? Sim, isso mostra sua centralidade cristológica e litúrgica e sua suficiência transcendente ao tempo do Antigo Testamento. Jesus cantou os salmos? Sim, Jesus cantou com os discípulos após a ceia e, na verdade, como ele foi criado nesse ambiente do povo de Israel, ele foi ensinado a zelar, a praticar por toda a liturgia do Antigo Testamento. E o povo de Deus não cantava outras canções além dos salmos. O que era o Halel? Era o conjunto de salmos usado na adoração judaica. Salmo 113 ao 118, está lá em Mateus 26. Cristo é apresentado nos salmos? Sim, ele é mostrado como rei, sacerdote, profeta, servo, Messias, enfim. Davi é tipo de Cristo? Sim, Davi prefigura o reino e o sofrimento do Messias. Os salmos podem ser entendidos cristologicamente? Sim, Cristo é o centro e o cumprimento dos salmos. O novo cântico elimina os salmos? Não, o novo cântico celebra a mesma redenção sob novas misericórdias. O Novo Testamento ordena abandonar o salmo? Não, não há ordem de revogação dos salmos. O que Paulo manda cantar em Efésios 5,19 e Colossenses 3,16? Salmos, hinos e cânticos espirituais, que significam inspirados. Significam o livro dos Salmos. Esses textos autorizam hinos humanos não inspirados. A interpretação reformada clássica entende que não, ali não se faz doutrina com versículo só isolado do contexto. Paulo não está tratando desse assunto. O que significa espirituais nesses textos? Que os cânticos são produzidos e regulados pelo Espírito. O que significa habite ricamente a palavra de Cristo? Que o conteúdo do cântico da igreja deve ser moldado pela palavra inspirada. O texto de Paulo permite qualquer música com letra religiosa? Não, a letra precisa ser submetida ao padrão da palavra de Deus. Os salmos são suficientes para louvar a Deus? Sim, eles são suficientes porque foram dados pelo próprio Deus. Existe cântico humano melhor do que o de Deus? Não, nenhuma composição humana é superior aos louvores revelados pelo próprio Deus. Os salmos são os únicos cânticos dignos de serem chamados de louvores? Sim,
no sentido de que são os louvores que Deus mesmo deu à sua igreja, sim, só eles. Porque o homem não pode criar um louvor mais digno, porque a glória de Deus excede a capacidade humana de expressão. O louvor dos salmos é um resumo da escritura, sim, ele condena a revelação, condensa, melhor dizendo, a revelação bíblica em forma poética e cultural. A igreja primitiva cantava salmos, sim, a prática apostólica aponta fortemente nessa direção. Tiago 5,13, Colossenses 3,16, enfim. Agostinho valoriza os salmos, sim, a tradição histórica preserva seu grande apreço pelos salmos. É ele quem chega a dizer que não há músicas, louvores mais dignos de serem cantados a Deus do que o livro dos salmos. Calvino defendeu o cântico dos salmos, sim, ele promoveu o saltério como forma reformada de adoração e repetiu a fala de Agostinho. Westminster incluiu o cântico dos salmos como elemento de culto, reconheceu que é um elemento de culto, sim, a confissão de fé, no capítulo 21, parágrafo 5, menciona o cantar salmos com graça no coração. Tem gente que diz que aqui salmos não significa salmos, pelo amor de Deus, né? Significa o quê? Funk. A tradição reformada favorece a salmodia, sim, especialmente em sua expressão confessional clássica. A melodia é inspirada? Não, a inspiração pertence ao texto bíblico, não à música em si. Quando Paulo fala cante os salmos, ele não está dizendo canta as melodias que foram cantadas lá atrás, não falou isso, nem do ritmo. Então, qualquer ritmo serve no culto? Não, tudo no culto deve ser feito com ordem, reverência e sabedoria. A igreja pode usar critérios de prudência musical, sim, desde que não substituam a autoridade bíblica. Estilos associados à dança e entretenimento combinam com o culto? Não, porque contraria a solenidade da adoração, muda o objetivo. O culto deve buscar emoção, deve buscar reverência, verdade e edificação, não mera excitação emocional. Se a letra é boa, por que não cantar? Porque a bondade da letra não substitui a autorização divina para o culto. É semelhante com a palavra o livro a ser lido no culto. É o livro inspirado, é a Bíblia. Por mais que você tenha conteúdos teológicos que facilitem a compreensão, eles não devem ser usados como substituto da Bíblia. Por quê? Porque Deus mandou ler o seu livro inspirado. Então Deus decide quais são os elementos inspirados e quais não. Ele colocou o cântico inspirado, a palavra inspirada, o livro inspirado, oração não inspirada e pregação não inspirada. Mas tudo exclusivo, porque a pregação só é válida se for de acordo com o livro inspirado. E a oração não inspirada só é válida se for de acordo com o livro inspirado. Se Deus não proibiu explicitamente, então pode? Não. No culto reformado, a pergunta é se Deus ordenou, não apenas se ele proibiu, né? Revelação progressiva significa que os salmos ficaram ultrapassados? Obviamente não também. A revelação progressiva não revoga o que Deus já instituiu, a menos que ele o substitua claramente. O Novo Testamento autorizou o abandono dos salmos? Não existe tal autorização. O culto moderno prova que as composições humanas são necessárias? Não, a necessidade alegada não substitui a suficiência do que Deus deu. Qual é a conclusão final sobre o cântico no culto? Que a igreja deve cantar os louvores que Deus mesmo deu, com reverência, obediência e fé. Todas essas questões, depois eu compartilho aqui no vídeo, no link, para vocês terem elas com os fundamentos bíblicos, históricos, confessionais, etc. Então, vamos santificar nosso culto. O que nós cantamos tem tudo a ver com quem adoramos.